Olá, queridos escolinautas do Q3, bom dia. Estamos iniciando o programa de hoje, 11 horas e 10 minutos. A gente já está conseguindo aqui rapidamente entrar no ar, né, com troca de cenário, etc. E eu quero dar bom dia a todos vocês que estão conosco, seja no chat, seja através da tela cheia, assistindo nosso programa. Hoje o tema vai envolver a questão de relacionamento com mídia, comunicação, mas eu vou dar o bom dia, começar dando bom dia para minha querida Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia, Valdemar, e bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse dia chuvoso aqui em São Paulo, dia né, chuvoso. Valdemar? Ontem muito calor, hoje aquela chuva, diz que choveu a noite inteira. Oh, meu Deus. Então sejam bem-vindos, então, ao programa Q3, que vai ao ar aqui na UTV todas as quintas-feiras, 11 horas, e trata de todos os temas ligados à qualidade e gestão empresarial. E hoje o tema, como o Valdemar disse, muito interessante. Muito interessante, muito especial, nosso convidado muito querido, que aliás pode até pôr na tela. Tá sem tela ainda, ok. Então na tela não, então corta já pro convidado. Bom dia, Paulo, como vai? Tudo bem? Programa ao Bem, vivo. bom dia a todos. Muito bem, temos aqui hoje um convidado muito especial, Paulo Piratininga, jornalista, falando pela ECA, repórter, editor e descobriu seu talento na assessoria de imprensa. Sócio-diretor da agência Escrita, Serviço de Imprensa, autor do livro A Mídia a Seu Favor, da editora CLA Cultural. Sandra, mostra o livro do Paulo, que eu gostei muito. Por coincidência, né, a volta do livro do dia. Então você que está participando com a gente, participe no chat com suas perguntas e comentários, que no final do programa o Paulo trouxe aqui gentilmente pra gente o livro Como Usar a Mídia a Seu Favor, as melhores práticas para ser notícia. Paulo Piratininga, da editora CLA. Então participem, que no final do programa tem livro do dia. Tá aí na tela para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Não tem tela ainda. Mas não tem tela ainda, ok. Tá bom, tá instalando, tá vendo? Muito bom. Para que a gente possa dar sequência aos temas, a continuação dos temas, nós temos aqui. O tema de hoje vai abordar principalmente a questão do relacionamento com a mídia, e para que a gente possa entender esse relacionamento com a mídia tem a ver com conhecer um pouco essa mídia aqui. O que é essa mídia? De que mídia nós estamos falando? Nós estamos hoje vivendo numa proliferação muito grande de mídias. Eu até no programa anterior que a Sandra fez com o Gilberto, a gente mostrou para vocês que há 10 anos atrás a gente tinha 5 grandes mídias pelas quais a gente se informava das coisas, que era televisão, rádio, jornal, revista, cinema, etc. Hoje são 25, pelo menos, ou 35 mídias, blog, podcast, televisão por IP, televisão não sei o quê, enfim, a quantidade é muito grande. Então, a gente está trazendo hoje esse tema, a mídia a seu favor, e o Paulo é não só enfim, conhecedor, uma pessoa que tem uma prática muito grande nesse assunto, mas assim, teve a organização de organizar um livro, que esse livro tem uma dupla finalidade, né, Paulo? Fala um pouquinho primeiro do livro, como é que você chegou ao livro? Bom dia novamente a todos. O livro surgiu de uma necessidade que nós sentimos no dia a dia do trabalho da assessoria, de primeiro ter profissionais que conhecessem e dominassem o tema de comunicação corporativa. E segundo, explicar para não só para os nossos clientes, mas para um leque imenso de pequenos empresários, pequenos e médios empresários do país, que estão desassistidos com relação a como se relacionar com a mídia. E nós começamos a organizar o livro mirando nos exemplos, nas melhores práticas das grandes empresas brasileiras ou multinacionais, e procuramos transmitir de uma forma didática todo esse conhecimento, toda essa prática para o pequeno e médio empresário brasileiro. Então, basicamente foi daí que surgiu a ideia do livro. Tá. Você se referenciou em outras publicações, mas realmente notou que falta, e eu também concordo, quer dizer, falta uma coisa bastante profissional, assim, profissional de aplicação, né, no dia a dia. Eu já li seu livro aqui e tivemos a oportunidade de apreciar bastante, e vamos começar um pouquinho, então, falando o que é o programa de relacionamento com a mídia, o que é isso? Eu não tenho nada hoje, ou eu tenho algumas situações, eu conheço um jornalista no jornal local,
conheço um radialista na rádio local, né? Como é que a gente faz aí? Como é que uma empresa média brasileira, num momento que precisa se relacionar, pode começar isso? No que consiste esse programa de relacionamento com a mídia? Em geral, o empresário, quando fala que a imprensa está batendo na sua porta, teve uma chamada de um repórter, todo mundo fica muito assustado, né? Fala assim, mas o que eles querem comigo, né? Sempre pensa no lado negativo. Mas o que a gente pensa e postula, e o que é uma boa prática, é não esperar um momento de crise para ter um repórter batendo na sua porta. Esse programa de relacionamento deve estar no planejamento estratégico de qualquer empresa, de estabelecer e ter comunicação e portas abertas com a mídia, com que o empresário e o setor que o empresário atua, com a mídia especializada do setor dele. Então, e não é difícil você estabelecer esse relacionamento com a mídia, e eu acho que o primeiro passo é estabelecer o contato e relacionamento com a mídia especializada do seu setor. Você coloca no livro um tema que fala reputação, patrimônio das empresas. Tem tela já? Muito bem. Então, reputação, patrimônio das empresas. Como é que a gente trabalha nessa questão? Como é que a gente lida com essa questão da reputação? Como é que a gente lida com isso externamente? Vamos falar um pouquinho. O que eu poderia dizer é que uma imagem de qualquer empresa, de qualquer profissional liberal, né, ou mesmo da vida pessoal, né, ela é construída com muito cuidado, com muito trabalho e por um período muito longo. Né? Quando acontece alguma fatalidade, algum problema, muitas vezes a pessoa não tem, ou a empresa não tem, os meios ideais, os meios de se comunicar, sua reputação pode ir para o ralo. Né? Então, às vezes uma fatalidade, uma crise pode colocar a imagem da empresa, na realidade, no chão. E você sabe que o empresário, né, demorou muito tempo para ter um bom serviço, para construir sua empresa, para construir seu produto, para esse produto estar bem conceituado no mercado. Mas às vezes por um ato falho, né? Quer dizer, passa anos construindo a empresa, o produto, o processo. Na hora que vai para a empresa, a imprensa, vai pegar exatamente um defeito, uma situação. Ou então o produto é um campeão é um campeão de vendas, é o melhor produto do mercado, mas acontece um dado momento da vida desse produto, desse serviço, que ele começa a ser questionado. E ali aí a reputação, se não tiver bons argumentos, não estiver preparado para responder a possíveis questionamentos, e se o empresário se esconde, se não coloca seu ponto de vista no momento certo e de maneira eficiente, a imagem dessa empresa vai ficar bastante arranhada. Fica arranhada. Por falar em imagem arranhada, quero dar início, então, às questões aqui do nosso chat com o PM Barreto. Um grande abraço aí para o PM Barreto, que participa sempre com a gente aqui no chat da UTV. Quem está no chat, Sandra? Vamos lá, então, PM Barreto, os que já conversaram comigo, viu, Valdemar? PM Barreto, Camila Orlandini, moderadora da comunidade Q3, professor Renato Chaves, Lacouto, um grande abraço para Lacouto, Wilson Rabelo, que está se indializando, ele está colocando para mim. Está se indializando? Ele está se indializando. O que é indializar? Depois você explica aí o que é isso. Está abolindo um pouco a questão da internet, mas está voltando aí com força total. Mas aqui não no vai, chat. mas não vai usar tanga. Não. O Wilson vai ficar Por de favor. tanga, Wilson? Tá certo que você está na sua fase do litoral paulista, né, escrevendo lá nas areias, como fez o padre Anchieta, né, mas escreve um pouquinho, terra, né, escreve um Valdemar? pouquinho Por no seu favor. laptop, né, esse negócio de escrever nas areias da praia, Por favor. das praias, né, a água vem e leva embora, né. Perfeito. Então vamos à questão do PM Barreto. Ele fala o seguinte: Sandra, gostaria de saber a opinião do seu convidado sobre o relacionamento do presidente Lula com a mídia em geral. Ele é um bom comunicador, tem uma boa assessoria de imprensa, se relaciona muito bem, de forma simpática com a mídia. Enfim, seus altíssimos índices de popularidade podem ser creditados ao seu relacionamento com a mídia. Em que percentual isso, Paulo? Ele é bem assessorado com relação à mídia? Eu vejo o presidente Lula como um homem
grande comunicador de massa, né? Ele tem várias qualidades natas dele em termos de comunicador, que antes dele ser presidente ele foi líder sindical, acho que ele foi também na área empresária, dentro das empresas que ele trabalhava, ele era um líder natural. E ele, ao longo dessa trajetória dele, ele foi só somando mais qualidades em termos de relacionamento e posicionamento na mídia. Então ele é uma pessoa que sabe dominar bem e se relacionar bem com o jornalista. Ele está tão, vamos dizer assim, está tão à vontade que, inclusive nos últimos dias, hoje de manhã foi até comentário lá do Zé Paulo de Andrade e naquele programa, que assim, ele está assim, se achando muito acima do bem e do mal, quer dizer, está fazendo campanha política descarada, quando na verdade o prazo de campanha começa em junho ou julho, né, de 2010. E vai cortar o batom da Dilma, hein? Prefere cortar o batom da Dilma. Então assim, quer dizer, e tem essa facilidade e tal, realmente é um fenômeno, eu acho que nós estamos lidando com um fenômeno, porém, é uma questão importante, porque não é assim, ninguém está acima do bem e do mal, tem que ter padrões, referências, não é? Não é uma coisa que pode ficar solta dessa forma, né? Mas ele tem habilidades, né, natas de um bom comunicador, né? E eu acho que ele sabe dominar os meios de comunicação, assim, de como se posicionar, que mensagens transmitir, né? Isso tanto no rádio, quanto na televisão, quanto na internet. Ele é uma pessoa muito inteligente e profundo conhecedor, acho que tanto tempo de exposição, né? Sei. Ao longo da sua trajetória sindical e política, que ele sabe realmente timing, né? Sabe dizer, os timings da coisa. O que dizer, como dizer e para quem dizer. É um bom contador de história, né? Um bom contador de história, atrai a atenção de todo mundo e fala numa linguagem que todo mundo gosta. Pessoal, nós estamos com um problema técnico aqui. Para reiniciar os computadores, vamos para o comercial imediatamente. Nós voltamos já, não estamos interrompendo o assunto não, tá bom? Muito bom, pessoal, voltando aqui, ok. O tema é muito empolgante, eu sei que as questões ligadas a nosso presidente Lula são muito interessantes, eu acho que a gente vai, aos pouquinhos, vai colocando, mas vamos olhar um pouquinho sobre a ótica empresarial. Tem uma questão aqui do chat que a Sandra está trazendo. Temos várias questões. Várias questões, né, do Wilson e tal. Sim. Pode fazer. Professor Renato Chaves, gostaria de saber a relação da ética com a mídia ou vice-versa. E aí, Paulo? Olha, eu acho que todo relacionamento de empresários com a mídia tem que se calcar na ética e na transparência, né? O que nós sempre postulamos, acreditamos e treinamos os nossos clientes é sempre ser transparente, sempre procurar atender de maneira democrática todos os tipos de veículos, desde o veículo local até a grande imprensa, e sempre contar a verdade, né? Nunca mentir. Por isso que a gente está falando aqui, a gente não está levando ao ar os templates porque deu um problema técnico, nada de ficar enganando vocês aqui. O que eu posso acrescentar também é que a credibilidade de uma empresa se constrói numa base de relacionamento mútuo de confiança. Sim, e por falar em verdade... E essa confiança se estabelece através de uma ética. Sim, por falar em ética e falar a verdade, o Wilson fala o seguinte: o que fazer quando o avião da empresa despenca em cima de um galpão e mata mais de 100 pessoas? Trancar os executivos em uma sala antes que falem alguma besteira? Realmente, lidar com a imprensa não é fácil, né, Paulo? E aí? Bom, esses executivos, eles devem ou foram trancados nas salas muito antes desse avião despencar. Eu digo isso porque nós atendemos também companhias aéreas e faz parte de um treinamento regular de qualquer companhia aérea ter todo o procedimento listado na cabeça e disseminado por um comitê composto por várias pessoas. Então, quando acontece uma tragédia, as pessoas são convocadas automaticamente e cada um tem uma tarefa a ser cumprida. E as respostas para um acidente ou um incidente já estão previamente estabelecidas. Essa situação, Wilson, ela é conhecida no mercado como gestão de crise. Você tem um trabalho de relacionamento do dia a dia com a imprensa, né?
que são os releases, que são os relacionamentos, que são as coletivas, os almoços, e você tem uma quase uma especialização, mas não precisa ser uma outra empresa, você pode ter um contrato especial com a tua empresa de assessoria para fazer gestão de crise, não é isso? Sim. Que esse é o termo mas que você não tem que esperar a crise acontecer para contratar essa empresa. Eu acho que é isso mesmo, como estava falando o Paulo, não esperar acontecer, porque antes você tem que fazer todos os medias trainings, ter um manual, não é isso? Você tem que constituir, compor um manual, né? Nesse manual você vai mapear todos os seus pontos fracos, pontos negativos, todos os pontos onde a empresa estaria ou pode estar vulnerável, né? Todo tipo de, não digo fatalidade, mas tudo possibilidade, que é possibilidades, né? de que possam acontecer a reputação da empresa ser manchada. Isso é listado e para cada um desses itens, para cada um desses problemas ou possíveis acidentes ou incidentes, existe previamente uma resposta. Hoje em dia, né, Paulo, com o avanço dos estudos ligados à parte, digamos, de corporativa, de risco, gestão de risco, que hoje é uma ciência, hoje é uma área, digamos, muito em voga nas organizações, os mapas de risco hoje são disponíveis nas organizações. Você pode ter risco de processo, risco de instalação, risco de produto, risco financeiro. Então, hoje, não é difícil para uma empresa que faça gestão de risco, que tem uma área de gestão de risco, pegar este mapa, passar para o seu assessor, para a sua assessoria, para que em cima do mapa previsto de riscos possíveis, se possa fazer o plano de gestão de crise. O que eu posso dizer é que as melhores respostas para um momento de crise, para uma tragédia, é feito com muito tempo de antecedência. Né? Não é no olho do furacão que você vai ter o bom senso. No olho do furacão, o bom senso é deixado de lado. Então, é quando você está com a cabeça fria, muito antes de qualquer coisa acontecer, que você tem que parar, pensar e conhecer sua vulnerabilidade. Conhecendo bem sua vulnerabilidade, fica muito mais fácil você dar respostas a ela. Muito bem, sobre gestão de risco, Penny Barreto fala o seguinte: nesses tempos de crise, as empresas vão ter que rebolar para manter suas boas imagens. Ontem, por exemplo, foi anunciada a demissão de 20 mil funcionários da montadora Nissan. Como fazer para que uma notícia tão negativa não afaste de vez os consumidores? Afinal, se eu for comprar um automóvel hoje, vou pensar nesse ponto. Se a empresa não está demitindo muita gente, é porque deve estar em sérias dificuldades. O que vai me garantir que posso comprar um carro da marca e que a montadora não venha daqui a alguns meses fechar as portas, deixando os consumidores sem peças e sem assistência? Como deve ser feita a publicidade dessa empresa após o impacto dessa notícia negativa? O que eu vejo, a Nissan talvez não seja o principal agente, né, desse problema, que é um problema de ordem mundial. Então, a Nissan, ela está, teoricamente, sendo puxada por um furacão, por um cataclisma de toda a economia e ordem financeira internacional. Ela não está isolada nesse processo. O que está acontecendo é um problema de reestruturação de várias empresas, bancos, vários segmentos econômicos simultaneamente. Obviamente, o consumidor da Nissan vai se sentir talvez um pouco vulnerável com relação ao futuro do seu carro que comprou de reposição de peças. Mas a Nissan não é o principal agente. Ela, na realidade, ela está sendo afetada por uma crise mundial. Na verdade, talvez aí a pergunta é como dentro do conceito, como dentro deste cenário de crise, comunicar que a tua demissão, as demissões que você tem que fazer exatamente para manter a saúde da empresa. Né? Então, encontrar os caminhos, os significados corretos e ressignificar algumas situações, porque senão você vai estar sempre sujeito à interpretação que quiserem dar à tua notícia. Né? O que eu acho assim, hoje as notícias que nós estamos tendo na área de demissões são muito mais do exterior do que hoje no mercado doméstico. Sim. Né? Existe notícias que o desemprego está crescendo no Brasil, mas ainda não estamos tendo essas notícias tão
negativas, tão alarmistas, quanto a gente tem visto no exterior. Na verdade, sim. A pergunta que veio aqui é, no caso de eu adquirir um produto que a fábrica é no exterior, qual é a segurança que eu vou ter em adquirir? Mas eu acho que é uma época de muito aprendizado, como a gente sempre tem falado, quer dizer, quais são os novos aprendizados que nós temos que ter em relação a este momento? Quer dizer, a crise no sentido, a gente até nem tem usado muito a palavra crise aqui no Q3, Paulo, porque é uma passagem, é um portal para uma nova realidade, para um novo patamar, para um novo estágio da economia. E esse novo estágio, ele pode... Ontem hoje participamos de uma reunião com a diretoria da FEBRABAN, e o cenário que o Sardenberg, de lá, que eles têm lá um Sardenberg, eu acho que Rubens Sardenberg, que é o economista-chefe da FEBRABAN hoje, colocou, falou, olha, aparentemente o nosso cenário é de estabilidade política, de estabilidade institucional, quer dizer, nós temos um sistema financeiro bastante sólido, haja visto que a gente não teve aí grandes problemas com relação a isso. Enfim, então, no cenário brasileiro, também não adianta dizer assim, não vai nos afetar. Não, mas eu acho que a gente tem que estar muito mais preocupado com as oportunidades que possam estar surgindo. E hoje de manhã o ministro Reinhold Stefanes informava que nós vendemos mais trigo este ano em janeiro do que o janeiro do ano passado. Quer dizer, então, na verdade, apesar de todo esse cenário, quer dizer, nossa exportação de trigo foi maior em janeiro do que em janeiro do ano passado. Porque a crise nunca é para todos, né? Não é? A crise, café também, aumentou só a produção e o consumo. A crise nunca é igual para todos os segmentos econômicos. Alguns perdem e outros ganham. Outra coisa também é que nós brasileiros estamos habituados com crise, né? Sim, nos últimos 20, sim, 30 anos, sim, nós vivemos uma sucessão de crises, as mais diversas. E essa parece uma crise que inicialmente estava muito distante da gente, era no Brasil ia ter uma marolinha, né? Mas assim, vai afetar sim. O nosso crescimento vai despencar de 5,5 previsto anteriormente para no máximo 2, 1,5 este ano. Mas enquanto a gente fala em diminuição do crescimento, em outros lugares a gente fala realmente em recessão, retração, diminuição mais drástica, etc. Então, eu acho que esse cenário, ele é um cenário que aqui no Brasil, se a gente ficar olhando para a crise, a gente vai ter crise. Se a gente ficar olhando para a oportunidade, a gente vai descobrir as oportunidades. No nosso dia a dia, a gente, obviamente, os jornais exploram bastante a dimensão e reflexo da crise mundial. Mas se você for pensar, pelo menos nos nossos clientes, a gente está cheio de boas notícias. Se você for pensar também na atividade, no desempenho da sua empresa, nas expectativas que você tem, nos investimentos que a sua empresa está fazendo, você vai ver que existe muito espaço para divulgar e é necessário divulgar essas boas notícias. Muito bom. Sandra, vamos ver o que os internautas estão pedindo para a gente. Muitas questões, viu, Valdemar? Muitas questões bem interessantes. O PM Barreto fala o seguinte: o Procon de São Paulo começa esta semana a divulgar pela internet para que qualquer consumidor possa consultar as empresas campeãs de reclamações e em áreas que se dão a maioria das reclamações. Há alguma estratégia das empresas para enfrentar essa divulgação negativa? Ou essas empresas mais reclamonas são as tão grandes, dominam tanto seus mercados que não preocupam com esse tipo de informação? Olha, todo mundo conhece a crise que a Telefônica passou uns 8 anos atrás no país, assim que chegou. O sistema telefônico na cidade de São Paulo não funcionava, entrou em colapso. O número de reclamações por dia era uma coisa absurda. Não existe outra solução, né, no caso de defesa do consumidor, reclamações do consumidor, do que encarar isso de frente e procurar resolver e valorizar a área de saque, né, de atendimento ao consumidor. Não existe outra solução. Precisa mapear muito bem as dificuldades, as carências que essas empresas estão enfrentando com relação aos seus produtos e serviços e adequá-los, ajustá-los para uma melhor qualidade e se empenhar muito para atender não só o consumidor, mas a imprensa que repercute as reclamações. Você tendo um programa de relacionamento e de pronta resposta à imprensa e, por consequência, ao usuário dos serviços e produtos, já é um grande caminho. Como é que a gente lida hoje com esta grande
variedade de mídias. Quer dizer, na verdade, você pode, eventualmente, ter um relacionamento bastante aberto com a Veja, isto é, com o Valor, com o Estadão, com a Folha, mas como é que a gente lida também com essas outras mídias sociais? Posso dizer um exemplo. Nós atendemos um departamento do governo do Quebec interessado em imigrantes brasileiros com talentos, profissionais talentosos, experientes para morar, migrar legalmente e conseguir a cidadania canadense. Ao longo de muitos anos, nós atendemos eles há 4 anos, ao longo desses últimos 3 anos, a gente sempre trabalhou com a mídia tradicional, rádio, TV, mídia impressa, para divulgar o projeto e o programa de imigração deles no país. Com muito sucesso, temos conseguido bons espaços. Mas desde o último ano, desde o ano passado, a gente tem trabalhado muito com, no caso do Brasil, com o Orkut. Né? Não só para divulgar o programa de imigração para as comunidades ligadas à imigração do Quebec, como também para as profissões que eles necessitam. Né? Profissionais que eles carecem no mercado canadense ou no mercado do Quebec, nós temos feito uma atuação dentro da mídia social dentro das comunidades existentes no Orkut e com relação àquelas profissões. Os resultados têm sido muito bons. Quer dizer, você notou uma diferença, por exemplo, nos números de procura? Na qualidade, enfim. Quer dizer, você pode, por exemplo, que até uma pergunta que veio lá, como é que a gente mede, né, essa ação? Quer dizer, como é que se mede uma ação em relação à mídia? Olha, o telefone da empresa que você atende pode tocar. O número de pessoas, por exemplo, inscritas no programa do Quebec, que é tudo feito online, né? As inscrições para participar do programa de imigração, isso teve, em alguns momentos desses anos, houve um acréscimo muito grande de inscritos. O programa de imigração, eu não digo agora especificamente com relação a mídias como Orkut, mas o programa quintuplicou nos últimos 3 anos o número de candidatos que imigraram do Brasil. Mas no dia a dia aqui do nosso trabalho, a gente avalia o resultado por centimetragem, né? O que nós conseguimos de espaços, que espaços a empresa conquistou na mídia na forma de notícia. Então, só dando o nome aqui do Qualinalto, né, a prova viva, então, que as mídias sociais funcionam, então essa questão que o Valdemar colocou foi postado pelo Qualinalto Luiz Lins, que perguntou exatamente como os profissionais dessa área têm materializado, controlado o retorno deste investimento na gestão dos relacionamentos. O Paulo aqui colocou a centimetragem, que é, digamos, tradicionalmente, né, um número que é medido, né? É uma referência. Uma referência. A centimetragem pressupõe mídia impressa. Não é? Sim, centimetragem é mídia impressa e segundos em rádio e televisão.